Olá, sou Cristiane Bendo, professora da área de odontopediatria do Departamento de Saúde Bucal da Criança e do Adolescente da Faculdade de Odontologia da UFMG. E nesta videoaula vamos continuar estudando a terapia pulpar em dentes descidos. E agora vamos abordar a terapia pulpar conservadora. Nesta videoaula abordaremos os seguintes aspectos: princípio da mínima intervenção, o capeamento pulpar indireto, capeamento pulpar direto e pulpotomia. O primeiro conceito que devemos entender quando nos referimos a tratamento conservador da polpa é o princípio da mínima intervenção, que nada mais é do que a criação de condições favoráveis à cura daquele dente. Para isso, lançamos mão da remoção seletiva de tecido cariado, favorecendo a paralisação da progressão da desmineralização e a criação de um microambiente favorável à remineralização e à reparação pulpar. Então, a remoção seletiva consiste na remoção total de tecido cariado aqui nas paredes circundantes da cavidade, chegando até naquele esmalte rígido, naquela dentina firme, sem tecido cariado. E aí, por que a gente faz isso? Por que a gente remove totalmente o tecido cariado nas paredes circundantes? Para garantir uma melhor adesão do material restaurador. Já aqui na parede pulpar, nós devemos manter aquele tecido afetado, né? Aquela dentina que a gente chama de afetada, que é uma dentina que a gente removeria em lascas, então ela apresenta maior resistência à remoção. Ela é uma dentina que já tem micro-organismos, mas ela ainda não perdeu a sua organização e ela é passível de remineralização. Então, esta aqui a gente vai manter e vamos remover apenas aquela zona totalmente infectada, desorganizada, aquele tecido amolecido, totalmente desmineralizado. No caso, se a gente estiver trabalhando numa lesão de cárie muito profunda, pode-se inclusive deixar um pouco mais de dentina amolecida, desmineralizada, desde que a gente remova todo o tecido cariado das paredes circundantes e promova um bom vedamento marginal da nossa restauração, sepultando então aqueles micro-organismos e aquela dentina completamente desmineralizada lá no fundo da cavidade. Então, dentre as terapias pulpares que conservam a vitalidade pulpar, temos o capeamento pulpar indireto, o capeamento pulpar direto e a pulpotomia. Lembrando que quanto mais atentos nós estivermos à remoção seletiva do tecido cariado, menor a chance de exposição pulpar e a necessidade de lançar mão do capeamento direto ou da pulpotomia. O capeamento pulpar indireto é indicado quando há lesão de cárie profunda sem sinais e sintomas de degeneração pulpar. Consiste na aplicação de um material biocompatível aqui na parede pulpar quando essa tem menos de 5 milímetros de distância para a câmara pulpar. E logo em seguida fazemos um bom selamento, um bom vedamento dessa cavidade, né, com uma restauração, tornando aqueles micro-organismos inviáveis. Além disso, estudos mostram que não há necessidade de reabrir essa cavidade um tempo depois para verificar se o procedimento teve sucesso. Antigamente, se reabria a cavidade para verificar se aquela dentina estava endurecida. Mas os estudos nos últimos anos têm mostrado que não há necessidade dessa reabertura. E o protocolo do capeamento pulpar indireto consiste na remoção da dentina infectada, que é aquela amolecida e totalmente desmineralizada, e na preservação da dentina afetada na parede pulpar. E já nas paredes circundantes, como nós já conversamos, devemos fazer a remoção total do tecido cariado, para melhorar a adesão do material restaurador às paredes circundantes e promover um bom vedamento marginal da restauração. Vamos aplicar o material de capeamento, que comumente é o cimento de hidróxido de cálcio, na parede pulpar, naquele ponto mais profundo ali da parede pulpar. Em seguida, vamos fazer uma restauração definitiva, novamente reforçando com bom vedamento marginal e fazer um controle clínico e radiográfico dessa restauração.
Uma revisão sistemática com meta-análise, que incluiu apenas ensaios clínicos, nos traz o maior nível de evidência disponível para responder a seguinte pergunta clínica: o forramento com hidróxido de cálcio é realmente necessário no tratamento de lesões profundas de cárie? E como resultados, observamos que não houve diferença na taxa de sucesso entre o hidróxido de cálcio, que é esse lado esquerdo, e o sistema adesivo, que está no lado direito. O que nós podemos observar através desse diamante preto aqui, dessa forma aqui, passando por cima dessa linha do zero. Então, isso nos demonstra que não houve diferença entre os dois grupos. Mesma coisa a gente pode observar quando foi comparado o hidróxido de cálcio com o cimento de ionômero de vidro. Também não houve diferença entre os dois grupos. Embora a presente análise tenha demonstrado que o uso do capeamento com hidróxido de cálcio em lesões profundas de cárie não foi necessário, esses estudos primários que foram incluídos nessa meta-análise apresentam alguns problemas metodológicos importantes, que fazem com que a qualidade das evidências dessa revisão sejam de baixa a moderada. Portanto, nós devemos ter cautela ao analisar estes resultados. Outra revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados com meta-análise, publicada em 2017, mostrou que não houve diferença na taxa de sucesso quando comparamos o uso do hidróxido de cálcio, aqui na esquerda, com o não uso do hidróxido de cálcio aqui na direita. Então, a gente vê que o diamante passa totalmente pela linha. E essa evidência é de nível moderado, a qualidade dessa evidência. Além disso, esse estudo mostrou que a taxa de sucesso em geral do procedimento de capeamento pulpar indireto foi de 94,4%, independente do material forrador usado. Seguindo agora para o capeamento pulpar direto, que é indicado para casos de pequena exposição pulpar pontual, que é aquela de 1 milímetro ou menos, que acontece de forma acidental, quando estamos fazendo o preparo mecânico da cavidade após finalizar a remoção do tecido cariado. Então, é aquele que eu já terminei de remover o tecido cariado e, sem querer, eu acabo gerando um ponto de exposição. Outro ponto importante é que devemos estar com o dente sob isolamento absoluto para que possamos lançar mão do capeamento pulpar direto. Outra situação que devemos observar antes de indicar o capeamento pulpar direto é a quantidade de reabsorção radicular. Então, devemos ter um dente com reabsorção radicular de menos de 1/3 de raiz. Lembrando que não é recomendado capeamento pulpar direto para o caso de exposição pulpar por cárie, que são aquelas situações em que a gente está removendo o tecido cariado e aí naturalmente chegamos ali no tecido pulpar. Nesses casos não é indicado. Então, eu vou apresentar para vocês um protocolo do capeamento pulpar direto utilizando hidróxido de cálcio. Inicialmente, fazemos a irrigação da cavidade com soro fisiológico e a secagem da cavidade e obtenção de hemostasia com uma bolinha de algodão estéril seco, pressionando durante 5 minutos sobre aquele ponto de exposição. Em seguida, devemos avaliar a condição pulpar, a condição da hemostasia e a coloração do sangramento. Em seguida, devemos aplicar uma pasta de hidróxido de cálcio, que é aquela feita com hidróxido de cálcio PA e soro fisiológico. E em seguida, sobre ela, o cimento de hidróxido de cálcio. Finalizamos então com a restauração e sempre fazemos um acompanhamento clínico e radiográfico desse dente. Se a nossa opção for por utilizar o MTA em vez do hidróxido de cálcio no capeamento pulpar direto, após aqueles procedimentos iniciais, que são os mesmos que eu apresentei anteriormente, de quando se usa hidróxido de cálcio, que são verificação da hemostasia e da condição pulpar, secagem cuidadosa da cavidade com bolinha de algodão estéril. Em seguida, então, vamos aplicar uma pasta de MTA, que é o MTA associado ou ao propilenoglicol ou ao soro, sobre aquele ponto de exposição. E em seguida, vamos fazer uma base ou uma restauração com o cimento de ionômero de vidro, que é compatível com o MTA. Entretanto, não devemos fazer a condensação na cavidade e devemos utilizar um ionômero de vidro de presa rápida.
E aquela mesma revisão sistemática com meta-análise que eu apresentei para o capeamento pulpar indireto, também fez uma comparação dos materiais de capeamento para situações de capeamento direto. Os resultados da revisão demonstram que não houve diferença entre o hidróxido de cálcio, aqui à esquerda, comparado com outros materiais, que aqui foram incluídos formocresol, MTA e agentes adesivos. Entretanto, este resultado teve baixo nível de evidência. Além disso, este estudo mostrou que a taxa de sucesso em geral do procedimento de capeamento pulpar direto foi de 88,8%, independente do material de capeamento utilizado. Já a pulpotomia, que consiste na amputação da polpa coronária e manutenção da polpa radicular remanescente, é indicada quando há exposição pulpar em polpas vitais por traumatismos que aconteceram até 24 horas antes ou devido ao preparo mecânico da cavidade, aquele em que estamos removendo o tecido cariado e chegamos então na polpa. Claro que é importante a observação do tecido pulpar, da coloração, da hemostasia, da consistência e também é importante que esse dente esteja sob isolamento absoluto no momento da exposição pulpar. Outro ponto importante que devemos levar em consideração para indicar a pulpotomia é que a reabsorção radicular deve ser de menos de 1/3 de raiz. A técnica da pulpotomia consiste em anestesia, isolamento absoluto, remoção do restante do tecido cariado com broca esférica em baixa ou alta rotação, remoção do teto da câmara pulpar com broca endo-Z e remoção da polpa coronária com uma cureta afiada. Lembrando que devemos ter uma cureta exclusiva para a amputação da polpa coronária e que essa cureta realmente deve ser afiada, não deve ser usada para outros fins que não seja esse. Porque no momento que vamos amputar essa polpa coronária, é preciso que esse corte seja feito de uma vez, para que a gente não gere mais inflamação nesse tecido pulpar. Em seguida, fazemos a irrigação da cavidade com soro fisiológico, a secagem da cavidade e a obtenção da hemostasia com algodão estéreo seco, pressionado durante 5 minutos sobre o ponto de exposição. E no caso de fazermos a opção pelo uso do hidróxido de cálcio, aplicamos então essa pasta constituída de hidróxido de cálcio pró-análise, que é o PA, mais soro fisiológico, sobre o assoalho da câmara pulpar e sobre a entrada dos canais radiculares. Em seguida, sobre essa pasta de hidróxido de cálcio, em cima dela, vamos aplicar o cimento de hidróxido de cálcio. Finalizamos então com a restauração do dente com ionômero de vidro. Posteriormente, podemos avaliar se há necessidade de rebaixar esse ionômero de vidro e realizar uma restauração em resina composta ou ainda confeccionar uma coroa, lembrando sempre de fazer um controle clínico e radiográfico desse dente. E além do hidróxido de cálcio, outros materiais têm sido estudados como materiais para tratar o remanescente pulpar, como o sulfato férrico, hipoclorito de sódio, o formocresol, o MTA e a biodentina. E vamos discutir novamente os resultados das meta-análises daquela revisão sistemática publicada em 2017, desta vez com foco nos resultados sobre os materiais para pulpotomia. Quando foi comparado formocresol com o MTA, não houve diferença significativa entre eles, e este resultado teve um alto nível de evidência. Em compensação, o MTA se mostrou significativamente melhor, aqui ó, como podemos observar aqui, do que o hidróxido de cálcio, e com uma tendência a ser melhor do que o sulfato férrico. Então, podemos observar aqui o diamante ó, tocando na linha, mas a favor do MTA, então com uma tendência a ser melhor do que o sulfato férrico. Já o formocresol, que é o que podemos observar aqui à direita, teve uma taxa de sucesso maior do que o hipoclorito de sódio, que está aqui à esquerda. Então, podemos observar por esse diamante aqui totalmente a favor do formocresol. Estes últimos 3 resultados que eu mostrei para vocês tiveram níveis de evidência de moderado a baixo. A taxa de sucesso aos 24 meses da pulpotomia, independente do material forrador que foi usado, foi de 82,6%.
E o MTA foi o material que apresentou a maior taxa de sucesso entre todos os materiais de pulpotomia, né? Quase 90% de sucesso. Mas ele não foi estatisticamente diferente do formocresol, que apresentou uma taxa de sucesso de 85%. Entretanto, não devemos utilizar o formocresol, pois ele é um material mutagênico, como demonstrado por vários estudos. Ele está associado a essas quebras cromossômicas aqui, ó, além de ser um material carcinogênico. Já o MTA, que apresenta várias vantagens, como baixa toxicidade, boa biocompatibilidade, baixa solubilidade e resistência relativa à umidade, ele é muito caro. Em uma pesquisa de preços feita em outubro de 2021, uma embalagem que pode ser utilizada em apenas 2 aplicações estava custando mais de R$ 280, o que limita muito o seu uso. Uma revisão sistemática da Biblioteca Cochrane demonstrou que o MTA foi superior ao formocresol e ao sulfato férrico, e que estes 3 foram superiores ao hidróxido de cálcio como medicamento para a pulpotomia. Os autores afirmam que, apesar da evidência ainda ser fraca, o MTA parece ser o melhor material para a pulpotomia de dentes descidos até o momento. Os autores ainda dizem que o MTA é um material muito caro e que o seu custo pode inviabilizar o seu uso em vários países para a pulpotomia de dentes descidos. E, finalmente, os autores defendem que o formocresol deveria ser banido em crianças, e as revistas científicas não deveriam aceitar publicar mais nenhum ensaio clínico que tenha usado formocresol em crianças, devido ao seu potencial de causar danos. E assim finalizamos mais uma videoaula. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e até mais!